Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a professora Débora, professora de Química, e o tema de hoje é reações químicas. Bom, eu tracei como objetivo dessa aula que nós vamos trabalhar os temas do PET, do volume 2, do primeiro ano do ensino médio. Esse conteúdo está na segunda semana do PET do volume 1, do volume 2 do primeiro ano do ensino médio, ok? Estabelecer os conceitos de reação química. Então, como vimos na aula anterior, nós trabalhamos um pouco sobre as reações químicas. Hoje, o nosso foco vai ser resolver algumas questões do Enem e trabalhar um pouco mais o conceito da reação química. Bom, inicialmente eu vou trazer para vocês uma situação. E com o passar do conteúdo, de acordo com o que formos trabalhando, nós vamos tentar responder essa questão, tentar responder essa problemática. Então, vamos lá. Um estudante do ensino fundamental chega em casa deslumbrado com a experiência que a professora fez em sala de aula, de um vulcão. Animado, o aluno contou ao irmão que dentro da cratera, na maquete, havia bicarbonato de sódio em pó, com corante. E à medida que a professora acrescentava o vinagre, o vulcão entrava em erupção. Sabendo que o irmão mais velho é aluno do ensino médio, como ele explicou o que aconteceu? Então, essa problemática eu trouxe para vocês para podermos pensar um pouquinho sobre esse tipo de reação. O que está acontecendo ali? Vamos revisar um pouco o conceito de reação química. E diante de algumas informações que eu for passando a vocês, nós vamos tentar voltar a essa problemática inicial e resolvê-la, ok? Bom, reação química, afinal de contas, o que é? Se uma ou mais substâncias presentes no estado inicial de um sistema transforma-se em uma ou mais substâncias diferentes que estarão presentes no estado final, a transformação é uma reação química ou transformação química. Bom, na aula da semana passada, nós discutimos sobre o que é uma transformação ou um fenômeno físico e químico. Nessa aula, nós vamos focar em transformações químicas. Lembra que eu falei com vocês sobre indícios e evidências? Bom, nessa aula, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês. Como nós vamos identificar se está acontecendo uma transformação química e como falar sobre essas evidências? Bom, nós precisamos atentar ao estado inicial e o estado final da reação, ou seja, quando começa a situação, durante o processo e o final. Então, eu vou fazer uma análise entre o início e o final e verificar e comparar essas propriedades. De acordo com o que eu observar sobre o estado inicial e o estado final, eu vou concluir se houve ou não uma transformação química. Bom, eu trouxe para vocês um exemplo muito interessante que talvez vai deixar isso um pouco mais claro, sobre essa questão do estado inicial e final e indícios e evidências de reação. Então, observe essa imagem. Aqui nós temos enxofre em pó, que é esse desenhado de amarelo, e ferro sólido. Então, houve uma mistura. Essa mistura se forma um sistema ali heterogêneo, onde eu consigo fazer a separação de um para o outro através, por exemplo, do ímã. Então, o ímã vai atrair ali as partículas, sólidas do ferro e como ele não atrai o enxofre, eu consigo fazer essa separação. Agora, vamos imaginar essa mistura numa segunda situação. Vamos imaginar que eu coloquei o ferro sólido e o enxofre em pó num cadinho. Para aqueles que tiveram a oportunidade de frequentar um laboratório de ensino dentro da própria escola, talvez esteja mais familiarizado do que seja. Aqueles que não tiveram essa oportunidade, o cadinho é como se fosse um material de porcelana, uma cumbuquinha de porcelana. Então, foi colocada essa mistura ali dentro e foi aquecida. Então, depois de aquecer, depois de um tempo, observou-se que aquela mistura recebeu uma coloração preta agora. E quando se passa o ímã para tentar separar ali o ferro do enxofre, eu não consigo mais a atração do ímã. Então, eu tenho a evidência
através da cor, da mudança de cor, e o fato de eu passar o ímã ali e não conseguir mais remover as partículas de ferro, remover o ferro sólido, são evidências, são indícios de que aconteceu uma reação química. Agora, eu trouxe para vocês as propriedades dos reagentes e do produto formado. E vamos comparar, exatamente como eu falei inicialmente, os reagentes e os produtos. Então, olha só, de acordo com a aula que nós tivemos, reagentes são todas as substâncias, tudo aquilo que eu relato antes da seta. Ou seja, são eles que foram misturados, que entraram em contato e que aconteceu alguma coisa para produzir uma nova substância, um novo produto. Então, depois da seta, é tudo que foi formado. Então, depois da seta é o que nós chamamos de produto. Então, essa seta que está ali indica uma reação química, ok? Antes da seta, estado inicial, reagente. Depois da seta, estado final, produto. Tranquilo? Então, olha só. Enxofre e ferro. Então, nessa tabela, nós temos a temperatura de fusão, o estado físico da matéria a 20 graus Celsius, a densidade da matéria a 20 graus Celsius, a cor e o fato dele ser ou não atraído pelo ímã. Então, o enxofre, ele tem de ponto de fusão, ou seja, a passagem do sólido para o líquido, de 115 graus Celsius. O ferro, 1538 graus Celsius, bem mais elevado, né? O estado físico de ambos é sólido e a densidade do enxofre é 2,07, enquanto que a densidade do ferro é 7,87. Então, você percebe que as propriedades físico-químicas que estão presentes nessas três primeiras linhas mostram as propriedades específicas do enxofre e específicas do ferro. E aquelas questões sobre os indícios e as evidências. A cor do enxofre é amarelo, do ferro cinza metálico. O ímã atrai o ferro, mas não atrai o enxofre. E aquela pasta, aquele sólido preto ali que foi formado depois? Bom, aquele sólido preto é chamado de sulfeto ferroso. Mas mesmo que você não soubesse, você tinha evidências que aquele produto era diferente. Por quê? Por conta da cor e o fato de eu não conseguir separar mais o ferro com o ímã. Vamos ver as propriedades do sulfato ferroso? Então, a temperatura de fusão dele não é igual nem a do enxofre nem a do ferro. Ele tem a temperatura de fusão de 1188 graus Celsius. O estado físico dele também é sólido, apesar de vez em quando ser apresentado como pastoso. A densidade dele é de 4,74. Então, observem que eu tenho indícios que houve uma mudança ali na estrutura, na formação daquele produto final. Mas quando eu comparo as propriedades iniciais, ou seja, do meu sistema inicial, com a propriedade do que foi formado, eu tenho a certeza de que houve uma reação química, pois são propriedades específicas diferentes. E as propriedades específicas, elas é como se fosse uma digital das substâncias. Então, cada substância vai ter a sua impressão digital, as suas características, principalmente ponto de fusão, ponto de ebulição e a densidade. Bom, lá na situação inicial que eu coloquei para vocês, do estudante, do ensino fundamental, ele ficou deslumbrado ali com um vulcão entrando em erupção, uma maquete de um vulcão entrando em erupção. E o que foi que a professora tinha? A professora tinha vinagre, ela acrescentava o vinagre. O que é o vinagre? O vinagre é uma solução de água com uma porcentagem de ácido acético. Então, o que tem ali no vinagre, na verdade, é água e ácido acético. O ácido acético ele tem a fórmula molecular de CH3COOH. E em água, ele é um ácido orgânico e em água ele se ioniza, liberando o H+. Então, quando eu coloco uma solução de ácido acético em água, eu tenho uma separação ali do íon H+. E eu trouxe para vocês a equação de ionização do ácido acético. Então, eu coloquei aqui, antes da seta, né,
eu tenho aqui a fórmula molecular do ácido acético e em água ele perde esse H+, liberando a outra substância, ok? E o que tinha além do vinagre que a professora estava colocando? Bom, dentro da maquete nós tínhamos o bicarbonato de sódio. Então, o bicarbonato de sódio, nós tínhamos, o que é ele? Ele é o sólido, é uma mistura sólida, não é? Solúvel em água. Ele normalmente é utilizado para neutralizar desconfortos estomacais e azia. E a fórmula molecular dele é o NaHCO3. O bicarbonato de sódio, também quando ele está em água, ele libera um íon, que é o Na+. Então, vamos pensar, nós temos o vinagre, nós temos o bicarbonato de sódio. E todos os dois vão entrar em contato um com o outro. Então, o que está acontecendo ali? Está promovendo, então, uma reação de liberação de gás. Uma vez que o vulcão entra em erupção, né, na maquete, aquele simulação da erupção, o que está acontecendo? Uma reação química entre o ácido acético presente no vinagre e o bicarbonato. E isso faz com que haja uma liberação de gás, faz com que haja aquela imagem, aquela impressão de que o vulcão está entrando em erupção. E o corante serve para deixar a cor, né, daquela espuma mais bonita. Então, vai similar, né, vai representar a lava saindo de um vulcão. Mas o que está acontecendo? Qual que é o gás que está sendo liberado ali? Então, o gás que está sendo liberado é o gás carbônico ou dióxido de carbônico, o CO2, que nós liberamos quando respiramos. Bom, esse gás, ele está sendo liberado, faz com que tenha essa efervescência, liberando esse gás, e aí faz essa maquete transbordar. Então, se nós, como irmãos mais velhos desse menino, era isso que nós deveríamos explicar, que ali, aquele fenômeno que está acontecendo, se trata de uma reação química, se trata de uma reação com liberação de gás. Eu trouxe para vocês alguns exemplos, algumas questões do Enem que vão trabalhar justamente um pouco sobre isso. Então, vamos avaliar essa primeira? Então, Enem 2013. Um balão de festa com bicarbonato de sódio preso a uma garrafa de vinagre. Esse experimento é muito legal de ser feito. Então, você pega uma garrafa de vinagre, coloca o bicarbonato de sódio dentro do balão, tampa a boquilha ali da garrafa e depois levanta o balão, liberando o bicarbonato que está lá dentro para dentro do vinagre. O que vai acontecer? O balão vai inflar. Como nós vimos, o que está acontecendo ali é uma reação química de liberação de gás carbônico. Então, o balão cheio de gás após a adição de bicarbonato que estava no interior, né? Que estava ali dentro no seu interior. A transformação química em questão é representada pela equação. Então, algumas coisas chaves antes da gente responder. Primeiro, a ionização do ácido. O ácido, ele se ioniza liberando H+ em água. E o bicarbonato em água vai liberar o Na+. Esse H+ vai reagir com o HCO3- que estava no bicarbonato. Então, o que vai me restar ali? O Na+, e o restante do ácido acético sem o H+. Então, a primeira opção, primeira coisa, você tem que observar todos os reagentes. Eu vou observar que todos os reagentes estão exatamente iguais. Então, passamos agora para avaliar o produto. O produto, nós temos que ter a presença do íon Na+. Então, a letra A está fora, porque não tem essa presença. Depois, nós temos o restante do ácido acético, tranquilo, e a liberação de um gás. E aí, ele tem aqui, como gás, o oxigênio, o hidrogênio e o gás carbônico. E como nós vimos, o gás que é liberado é o CO2, o gás carbônico. Portanto, a resposta dessa questão é a letra B. Tranquilo? Podemos passar para a próxima? Então, vamos. Enem 2010. As misturas efervescentes em pó ou comprimidos são comuns para a administração da vitamina C ou de medicamentos para azia.
Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico e o ácido cítrico, que reagem como um sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio, quando em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas. Prestem bastante atenção nesse termo, reações químicas simultâneas, ou seja, elas acontecem de forma concomitante. A liberação de íons, formação de ácido e liberação de gás carbônico, gerando efervescência. Então, olha só, antes de terminar a questão, eu quero já evidenciar aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, que vocês precisam ficar atentos a essas dicas que as questões do Enem dão, que é, ele já falou o que vai acontecer, quais são as reações que estão acontecendo. Você só precisa agora pegar essas informações e identificar. Bom, ele dá então agora as etapas e pede para você identificar quais dessas etapas têm a ver com a ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do gás. Então, vamos para os mais fáceis. Liberação de gás. Então, olhando aqui as equações, a liberação de gás estaria no 2, onde eu tenho a liberação do CO2, que é o gás carbônico. Eu tenho a formação de ácido no terceiro, aonde eu tenho a formação do ácido carbônico. E agora, eu preciso saber sobre a ionização e dissociação iônica. Bom, eu já falei para vocês que quem ioniza é o ácido. Então, qual que é o ácido que eu tenho aqui ionizando? É o 4. Então, isso faz com que a dissociação iônica seja o número 1. Então, a resposta correta seria a letra E, onde eu tenho o 4, que é a ionização do ácido. Eu tenho a dissociação iônica no 1, onde tem a liberação do Na+, que dissocia, né, do bicarbonato de sódio em água. E tenho também a liberação do gás e a formação do ácido. Bom, última questão agora. Nos anos de 1990, verificou-se que o rio Potomac, situado no norte-americano de Maryland, tinham em parte do seu curso águas extremamente ácidas, por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel de celulose que empregava hidróxido de sódio e carbonato de sódio em seus processos. Em pouco tempo, observou-se que a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. A explicação para o retorno da vida aquática desse rio é a letra A, diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele, precipitação do íon sulfato na presença do efluente da nova fábrica, biodegradação do ácido sulfúrico em contato com o novo efluente, diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica e volatização do ácido sulfúrico após o contato do novo efluente. Vamos pensar, o que estava causando ali a morte da vida aquática? Então, era justamente o ácido sendo lançado em água, o ácido sulfúrico. Eu falei para vocês que o ácido sulfúrico, em água, ele libera H+, então diminuindo assim o pH. Para ter uma vida aquática, é extremamente necessário que você tenha um pH adequado. Não vamos entrar muito nesse termo, mas a ideia é que o rejeito da outra fábrica estava anulando esse processo da acidez, ou seja, estava neutralizando, de forma que essa acidez estava sendo alterada. Então, para poder responder esta questão, nada mais certo do que a diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica. Então, o rejeito dessa outra fábrica estava neutralizando. Ali está acontecendo uma reação de neutralização, onde o produto formado está de forma mais adequada para a vida aquática. Bom, eu trouxe essas 3 questões para vocês para fazermos essa análise dentro de todo esse conteúdo. No mais, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Um grande abraço virtual e até uma próxima!